Alexandre Matos cada vez mais próximo do Cruzeiro e dizem até que ele já está movimentando os pauzinhos nos bastidores para conseguir esses nomes para o Cruzeiro, que, diga-se de passagem, acertou a contratação do zagueiro Maicon por 2 temporadas, apesar de não ter sido anunciado oficialmente ainda, mas todos os setoristas já cravam que o nome dele é certo no Cruzeiro para o ano que vem. Nomes que viram pauta no dia do Cruzeiro: William Bigode do Palmeiras e Germancano do Vasco, pelo menos foi essa a informação divulgada pelo Everton Guimarães, lá da Bandeirantes. Nome do Manuel ganha também força na torcida do Cruzeiro, que se vê muito empolgada com a contratação do Maicon e pensa que poderia ser a zaga ideal para o ano que vem. Então é sobre tudo isso que nós vamos trocar uma ideia agora, sem lero-lero, de torcedor para torcedor, sem não antes pedir para você, por gentileza, clicar no joinha e dar aquela moral pra gente, que é muito importante, se inscrever no canal também, clicando no botãozinho vermelho aí e sentindo-se à vontade para usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando então de coisa boa. Na verdade, tudo que envolve o vídeo hoje é coisa boa, que nos gera boas expectativas para o ano que vem. Eu particularmente estou bem feliz com o andamento das coisas até aqui. Luxemburgo muito próximo de renovar e a tendência é que isso aconteça diante de tudo que vem rolando. Alexandre Matos chegando, eu vejo como importante a figura de um diretor de futebol experiente nesse momento, mas mais feliz ainda com a forma com que o Cruzeiro agiu rápido no mercado e já pegou para si o zagueiro Maicon, de 33 anos, passagem pelo São Paulo, pelo Porto, pelo Galatasaray. Então eu entendo que foi uma baita contratação a do zagueiro Maicon aí, de 33 anos. Ele vai assinar com o Cruzeiro por 2 temporadas. Oficialmente o Cruzeiro não confirmou ainda, mas todos os setoristas, incluindo o Samuel Venâncio, que é o que a gente vê mais credibilidade, já afirmou que ele vai assinar com 2 anos com o Cruzeiro. Então eu vejo como uma baita contratação. Salário não foi divulgado, luva acredito que não tenha havido, até porque o Cruzeiro não tem dinheiro, então a gente precisa, antes de mais nada, também pagar o transfer ban para que ele fique apto, quando começar o Campeonato Mineiro, a defender a camisa do Cruzeiro. Então, primeira contratação, show de bola, a zagueiro Maicon, para mim, muito boa, acima até do que eu esperava para esse setor problemático nosso que é a zaga. E agora vamos ver se os cabeças de bagre que aqui se encontram vão sair, vão ser emprestados, contratos rescindidos e quem fica, até porque não dá para dispensar todo mundo. E na minha opinião, deveria renovar entre os zagueiros experientes que estão no elenco apenas com o Léo Santos, tá bom? Outro zagueiro que vem ganhando nome, vem ganhando força, na verdade, entre a torcida do Cruzeiro, e aí, até o momento, não há nenhuma especulação sobre contratação, é do zagueiro Manuel, que está em baixa no Fluminense, deixou o Cruzeiro no ano passado sendo um dos melhores jogadores do time, se não o melhor, fazendo muitos gols, indo bem na parte defensiva, e ele está meio sem espaço no Fluminense, porque lá ele tem a concorrência do Nino, do Lucas Claro. Se eu não me engano, ele teve uma pequena lesão lá também que acabou atrapalhando o andamento nele no time, e um fator que poderia facilitar essa volta do Manuel para o Cruzeiro é o fato que o Fluminense está próximo também de acertar com o zagueiro Thiago Silva. Essa contratação é um pouco mais difícil porque o Thiago Silva acabou de ser campeão da Champions League com o Chelsea, ele tem mercado lá ainda, caso ele queira ficar, mas o jogador já demonstrou interesse em voltar para o Brasil, mais precisamente no Fluminense. Então, caso o Fluminense contrate de fato o Thiago Silva, eu acho que facilita muito a vinda do Manuel para o Cruzeiro ou a saída dele para qualquer outro clube. Então eu acho que seria uma baita zaga formada por Manuel e Maicon, mas na minha opinião o Cruzeiro deveria mesclar a experiência com a juventude. Maicon com Paulo, Maicon com Matheus Vieira, para mim seria uma opção melhor, mais sustentável, visando até uma venda do zagueiro Paulo ou do Matheus Vieira no meio do ano, no fim do ano, enfim. Mas se vier o Manuel também, eu não vou reclamar nada e acho que vai ser aí, tem tudo para ser pelo menos uma das melhores, se não a melhor zaga da Série B, beleza? Posto isso, Cruzeiro agora, segundo Everton Guimarães lá da Band, ele passa a mirar 2 atacantes, são eles William Bigode do Palmeiras e também o Germancano, que jogou a Série B pelo Vasco e a gente conhece bem. Na minha opinião, o William Bigode não é um nome interessante para esse momento, tá? Ele vem jogando no Palmeiras lá há muitas temporadas já, só que nunca sendo um destaque do time, nunca tendo aquela relevância como ele teve no Cruzeiro naqueles anos, né, de campeão brasileiro. Então ele já está com 34 ou 35 anos, se eu não me engano, nós vamos ver aqui agora. E sei lá, cara, eu não acho o William Bigode um jogador ruim, muito pelo contrário.
só que ele já está bem na curva final da carreira e não sei se é um jogador que me agrada. Na verdade eu sei sim, eu não gostaria do William Bigode no Cruzeiro nesse momento, mas de acordo com o que disse o Everton Guimarães, ele é pauta nos bastidores do Cruzeiro nesse momento, tá? Eu separei aqui o SofaScore do William Bigode, vamos dar uma olhada aqui porque até me surpreendeu. Quando Cano e o William Bigode se tornaram pauta nos bastidores do Cruzeiro, eu pensei que houvesse um conflito de mesma atuação diária dentro de campo, só que não é isso que a gente vai ver na prática aqui, ó. Vamos lá. Como vocês podem ver o mapa de calor do William Bigode lá na direita, e antes de mais nada ele tem 35 anos, tá? Completados agora, semana passada, no dia 18 de novembro. Então completou 35 anos, já é um cara bem veterano, já tá naquela curva final mesmo de carreira. E olha lá o mapa de calor do William Bigode. Eu pensava que ele estivesse atuando no Palmeiras mais centralizado, como um falso 9, como ele jogou muitas vezes aqui no Cruzeiro mesmo. Só que o mapa de calor dele indica que a atuação dele é mais pela ponta esquerda mesmo, caindo pela lateral do campo. Apesar que ele flutua pelo meio, não vai tanto na direita e que pisa dentro da área também. Mas ele não é aquele cara para a gente falar de centroavante. Ele seria um cara para jogar na ponta esquerda, posição que nessa temporada foi ocupada pelo Ayrton lá no iniciozinho, depois pelo Bruno José, depois pelo Vitor Leque. Então ele jogaria pelo lado esquerdo do campo. Então não há conflito de atuação dentro de campo entre William Bigode e Germancano. A única coisa que iria acontecer, caso os dois fechassem com o Cruzeiro, é que ficaria um time sem velocidade, né? Velocidade não seria a principal virtude do nosso ataque. Enfim, então, como vocês podem ver, o William Bigode atua mais pela esquerda e pisa dentro da área também. Sobre o Germancano, eu já penso o seguinte, seria uma baita contratação para o Cruzeiro, tá? O Germancano, mesmo numa temporada ruim do Vasco, porque não conseguiu o acesso para a Série A jogando a Série B, ele ainda conseguiu se destacar, ficou algumas rodadas na seca, é verdade, mas ainda assim ele chegou a balançar a rede por 19 vezes, se eu não estou enganado. Nós vamos acompanhar isso já agora também. Para quem não conhece o Germancano ainda, ele é esse meliante cabeça de bagre aí que está na foto. Não dá para chamá-lo de meliante, né, pessoal? O cara vem metendo gol temporada após temporada. Essa é apenas uma maneira irônica ou divertida que eu chamo todo mundo aqui, inclusive a mim. Então eu acho que o Germancano, diferente do William Bigode, seria uma baita contratação para o Cruzeiro. Acho que cairia como uma luva. E aí é óbvio que para um Germancano funcionar no time, o time tem que ter repertório ofensivo, tem que ter jogada de lado de campo, tem que ter um camisa 10 que consiga enfiar uma bola para ele, tem que municiá-lo para que ele possa fazer gol, que é o que ele sabe fazer de melhor e isso aí já está comprovado. Então, se for um ataque inoperante, como foi o do Cruzeiro nessa temporada, o Cano passará fome aqui no Cruzeiro, caso venha, obviamente, assim como o Thiago passou, assim como o Marcelo Moreno passou, e assim como o Lewandowski passaria fome no time do Cruzeiro. Então, mais do que você ter um centroavante qualificado para meter gol, é você ter todo um mecanismo que municie o cara para balançar as redes também. Mas eu acho que o Cano seria uma baita contratação do Cruzeiro. O Cano tem 33 anos, vai fazer 34 na verdade agora em janeiro, né? Então já é um cara que está ali na curva final da carreira também, bem veterano com 34 anos. O mapa de calor dele indica os pontos vermelhos, que ele fica mais dentro da área mesmo, mas volta bem no meio campo ali também, ó, né? Entre a área e o meio campo para buscar o jogo, sair da área, gerar espaço para alguém pisar dentro da área. Então é um cara que mete gol, que tem movimentação pela parte central do campo também. É bem ocupado o campo de ataque por ele, na verdade. A gente repara que tem pontos vermelhos na ponta esquerda, no meio, lá na direita e principalmente dentro da área. Então eu acho que é um cara muito bom de bola que o Cruzeiro acertaria demais em contratá-lo. Tem que ver a questão financeira também, né? Em 35 jogos nessa temporada, ele iniciou os 35, sempre titular, marcou 11 gols e deu 2 assistências. Então ele teve 13 participações em 35 jogos. Praticamente a cada 3 jogos ele participa de um gol. É um pouco melhor do que isso, mas arredondando, a cada 2 jogos e meio ou a cada 3 jogos ele participa diretamente de gol. O que para centroavante é bom, apesar de não ser o ideal, só que ainda assim é muito superior a todos os nossos centroavantes que passaram aqui nos últimos 2, 3 anos. Então eu acho que seria um belo upgrade para o nosso ataque a contratação do
do Germancano, beleza? E tem também a especulação que o Marcelo Moreno pode estar deixando o Cruzeiro, né, cara? Essas especulações que times sul-americanos vêm buscando pelo Moreno não é de hoje que vem acontecendo. Nessa temporada mesmo, no decorrer dos meses, já tivemos o Boca interessado nele, o Colo-Colo algumas vezes, e é o Colo-Colo mais uma vez que volta a demonstrar interesse no Marcelo Moreno, que inclusive disse em entrevista a uma televisão boliviana que ele gostaria de jogar Libertadores e que pelo fato dele estar sendo o artilheiro das eliminatórias, que ele desperta o interesse de outros times mesmo. Então pode ser que mais do que nunca o Marcelo Moreno realmente esteja com a cabeça fora do Cruzeiro, como eu não acho que ele esteve em boa parte da temporada. E se ele quiser sair, que saia. Eu acho que vai ser bom para ele jogar uma Libertadores, viver um ambiente diferente, e vai ser bom para o Cruzeiro também, porque o custo-benefício dele não é bom pelo que ele vinha entregando dentro de campo e pela quantidade de vezes que ele desfalcou o Cruzeiro servindo a seleção. Então eu sinceramente, apesar de gostar muito do Marcelo Moreno, um cara muito identificado, que sempre deu a vida dentro de campo, eu acho que nesse momento seria um bom negócio para ambas as partes, aliviaria um pouco a folha salarial do Cruzeiro, um jogador veterano a menos, e daria a ele a oportunidade de prosseguir com essa carreira aí nesse finalzinho. E é isso, ficaria bom para todo mundo. Sobre Alexandre Matos, pessoal, parece que ele está mesmo cada vez mais próximo do Cruzeiro. Já tem muita gente dizendo que ele desembarca em BH no dia 1º de janeiro, dia 1º de dezembro, desculpa, então daqui uma semana mais ou menos ele estaria desembarcando em BH para realmente oficializar sua vinda ao Cruzeiro, mas que esse fato de não ter assinado ainda não tem impedido dele já realizar o seu trabalho por aqui. Dizem que tem dedo dele nessa contratação do Maicon, que aconteceu de forma até acelerada com o Cruzeiro, e dizem que ele já começa a citar-se como representante do Cruzeiro em possíveis negociações que já estão acontecendo. Talvez do William Bigode, que foi um cara com o qual ele trabalhou no Palmeiras, talvez nessa especulação do Cano, talvez na do Manuel, caso haja, e de outros nomes que a gente não tem divulgado ainda, mas que segundo o Luxemburgo, ele já fez o planejamento e já tem essa lista de reforços para o Cruzeiro. Então o Alexandre Matos, apesar de ainda não ter sido oficializado pelo Cruzeiro, dizem os setoristas informados, aí, os jornalistas e tal, que ele já dá ligações, que ele já entra em contato com atletas e empresários em nome do Cruzeiro. Então é o planejamento do Cruzeiro andando, agora meio que a passos largos, na minha opinião. Parece que as indefinições vão se resolvendo aos poucos. Dizem também que Pedro Lourenço e que Regis Campos, com essa vinda do Matos, vão fazer uma injeção de dinheiro para ajudar nessa transição de ano do Cruzeiro. Até onde isso é verdade não sei, apenas informando a vocês. Mas é isso, as coisas estão andando no Cruzeiro e que bom que estão, porque tem que andar mesmo, não pode perder tempo. A Série B acaba hoje no jogo contra o Náutico, e por falar nisso, vai dar 60 mil pessoas no Mineirão, e eu serei uma que estará lá no setor laranja inferior. Quem de vocês forem lá também no mesmo setor, aparece lá pra gente dar um tapa na orelha um do outro e tomar uma cerveja junto, beleza? Então é isso, pessoal. Marcelo Moreno com especulação de jogar no Colo-Colo, Matos muito próximo do Cruzeiro, zagueiro Maicon acertado com a gente, é o primeiro reforço do ano que vem, e duas especulações de William Bigode e Cano para o ano que vem. Comente aí abaixo do vídeo nos comentários sobre o que você acha sobre cada um desses nomes, dê a sua opinião para que a gente possa trocar a nossa ideia aí, sem lero-lero, de torcedor para torcedor. E se você não clicou no joinha ainda, você tá dando mole demais. Se você não inscreveu no canal ainda, aí você é um vacilão de marca maior. Então dá essa moral pra gente aí, tamo junto, e é nóis, vamos que vamos, tudo pelo Cruzeiro.